alta de juros pelo Fed já em março, PIB mais fraco no Brasil, pandemia com variante Ômicron fechando países e grandes cidades industriais da China. 2022 começa com notícias que desafiam os gestores. E como a maior gestora privada do Brasil encara esse cenário, para responder essa e outras questões, eu recebo Carlos Augusto Salamonde, que é presidente da Itaú Asset, conhecido como CAS. Ele chega nesse que é um programa muito especial para a gente. É a 50ª edição do Cabeça de Gestor e o primeiro desse ano que promete muita volatilidade no mercado e para os investidores. Eu sou Carlos Potorno, hoje é 11 de janeiro de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Cas, queria te perguntar qual é o cenário traçado pela Itaú Asset para esse ano e quais temas que merecem mais atenção aí das equipes de gestão. Ótimo, Carla. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para todos nós da Itaú Asset poder inaugurar aqui esse programa com vocês, uma satisfação, muito obrigado pela oportunidade. Você começou por um tema que é ótimo, que é falar um pouco de cenário. Eu acho que a gente pode dividir aqui essa conversa em dois, primeiro falando um pouco de cenário internacional, depois a gente cai um pouco aqui para Brasil. Então, começando pela parte da internacional, sem dúvida, enfim, estamos caminhando aqui para uma saída da pandemia que nos trouxe junto efeitos inflacionários importantes. Já começado no ano passado, 21, e esse ano não será diferente. Com isso, trouxe também a volta da demanda, os problemas de cadeias produtivas que potencializam esse efeito. O desafio agora, cara, eu acho que é compreender o novo nível de crescimento potencial global, no mundo, onde a gente vai ter mais inflação e um ajuste de juros. Isso acho que é dado. Você tocou num ponto que acho que é muito irrelevante, que a gente também olhar, é China, visto que tem um temor de uma possível desaceleração por lá, que já ganhou força no final do ano passado. Então, é um ponto de atenção para a gente ficar aqui enfim, de olho. Na inflação alta, conforme a gente falou, tem levado até os bancos centrais a normalizar juros. Tá? Então, os países emergentes já começaram esse processo, com ajuste de juros, e os países desenvolvidos estão começando de forma gradual a retirar os estímulos, tá certo? Tradicionais, e uma posterior realização aqui de aumentos de juros. Tá? É legal ter um exemplo, o Fed, nos Estados Unidos, já demonstra maior preocupação com a inflação, e ele já vem sinalizando um processo de retirada dos estímulos, com um programa de redução de compras de títulos, injeção de liquidez, a gente chama de tapering, e uma alta de juros, tá certo? Já possivelmente aqui a especulação, a previsão de mercado já é agora para o primeiro trimestre de 22. Então, esse é um pouco do cenário lá fora em relação a juros, em relação à inflação, e eu acho que China aqui tem esse componente importante. Olhando aqui do Brasil... Desculpa, a cadeia de suprimentos nem voltou ainda, Enfim, a gente vê aí a questão a falta de chips para várias indústrias. E agora a gente já volta a discutir uma parada lá na China de novo, Exatamente. Isso é muito importante, porque aqui tem um efeito inflacionário importante, Por mais que a gente tenha uma volta de demanda, mas a gente pode ter um problema nessa cadeia produtiva, conforme você acabou de mencionar, esse exemplo é muito importante. Então, essa preocupação do mercado lá fora. O mercado Brasil aqui, o ano de 21 foi marcado por uma gradual superação da pandemia. A gente teve aqui a questão do avanço da vacinação, que foi permitindo, de alguma forma, uma reabertura das economias, elevação de mobilidade. Então, isso tudo, obviamente, que é benéfico. No final de 21, a gente teve aqui produção industrial e venda de varejo decepcionando, tá certo? O motor aqui continua sendo a parte de serviços, mas a questão é ver o quanto que isso, de fato, vai trazer de força adicional aqui para o nosso mercado. Para 22, agora, a gente está vendo que os estímulos de juros de crédito não vão estar mais presentes, conforme estavam em 21. Então, vamos ter um ambiente aqui de forte ajuste de política monetária, a gente já viu aí já começar, a inflação mais alta e salários reais em queda. Então, esse é um assunto importante para a gente olhar para o Brasil. A volta de emprego com salários reais em queda significa menos força para o consumo. Ainda tem a preocupação fiscal, que não deixa a gente sossegar aqui. E a parte de inflação, a gente ainda vê IPCA deve ficar ainda acima do centro da meta para 22 e 23. Então, acho que é um pouco desse cenário que a gente está olhando para frente aqui para o Brasil e para lá fora.
Sim. Queria que, considerando esse cenário, na Asset vocês têm, na parte de fundos de retorno absoluto, que é o multimesas, né, que vocês têm, tem Isso. 15 diferentes estratégias, enfim, teses, né, de investimento. Eu queria entender um pouco como que vocês veem, né, os gestores discutem esse cenário, e até mesmo que tipo de estratégia que vocês entendem na Asset que está mais apropriada, que tem um melhor desenho para enfrentar esse cenário que você acabou de descrever? Legal, ótimo. Ótima pergunta, né? Falando um pouco aqui dessa ideia, né, de captação, né, do que foi um pouco, né, o ano passado, o que a gente está olhando aqui para frente, né? Que você falou, a gente tem hoje, dentro desse programa que a gente chama aqui de multimesas, são nossos retornos absolutos, então são 15 grupos de gestores, com aproximadamente 70 pessoas atuando nessas estratégias de retorno absoluto, com portfólios aqui segregados. Esse é um lado importante da Asset, que é, de novo, a parte, né, de retorno absoluto, mas a gente tem toda a parte da Asset que é igualmente importante, que é toda a parte de crédito, né, toda a parte nossa de renda fixa, toda a nossa Asset mais tradicional, que a gente chama, então a parte toda dos ETFs, enfim, dos fundos, né, indexados. Então, isso tudo vem andando junto aqui em cada um desses cenários. Olhando especificamente aqui para a questão, né, do multimesas, que é a parte, né, de retorno absoluto. A gente, em 2019, teve uma captação, né, bastante expressivas. A gente, olhando no nosso negócio, nosso número consolidado, a gente teve 15 bi de captação ao longo, né, de 21. E se você olhar produtos que foram lançados com menos do que agora, nos últimos, né, 12 meses, esse número salta para 30 bi. Então, o que eu quero dizer com isso? Mostra que a estratégia que a gente lançou recente, os produtos que a gente investiu, tiveram um bom retorno de captação. Então, isso acho que é bem importante a gente olhar aqui essa estrutura. Tá? Foram 14 produtos lançados nos últimos 12 meses, superando essa marca aí dos 30 bi, que mais do que compensou aí as saídas, talvez de classes mais tradicionais de renda fixa, previdência, algumas coisas nessa linha. E todos nessa área, na mesa de retorno absoluto, que são para onde vocês trouxeram vários talentos, enfim, gestores que eram de outras assets e que estão focados não nos produtos tradicionais, né? Sim, acho que grande medida sim. Então, esse ano, de fato, a gente começou o ano passado, né, 21, começamos um ano com juros mais baixos, então, de fato, houve uma migração dos investidores, né, nossos clientes, para produtos de maior retorno agregado, buscando uma rentabilidade maior. Tá? Houve uma inversão de curva, conforme a gente acabou de falar um pouco de cenário, onde a gente começou a ver essa tendência de alta de juros novamente, o que faz que o investidor volte a balancear e volte a buscar produtos de renda fixa mais tradicional, de crédito, assim vai. Então, o que é importante aqui, Carla, é que a gente hoje, como Itaú Asset Management, estamos muito bem equilibrados e temos produtos para servir os nossos clientes, independente do cenário que a gente tem. Isso é muito importante. Se a gente tivesse com uma asset que só está preparada para um tipo de mercado, um tipo de cenário, eu estaria muito mais preocupado aqui. Então, hoje, com as estruturas que a gente tem, seja do multimesa, de novo, a parte de retorno absoluto, onde a gente captou mais ou menos 70 bi, e hoje somos líderes nesse segmento também de retorno absoluto nessa indústria, a gente também tem a asset toda, né, tradicional, que a gente chama, onde você tem todos os demais produtos, de novo, crédito, renda fixa, os ETFs, todos que suprem e estão prontos para também servir os nossos clientes dentro, né, de um cenário onde esses, né, produtos sejam os mais interessantes. Você falou que são 15 mesas, como se fossem 15 diferentes gestoras, né? Alguma estratégia que hoje não está nesse multimesas de vocês e que vocês estão de olho tentando trazer para dentro da Asset? Bacana, ótima pergunta. Olhando assim, não, tá? Eu não tenho nada que hoje me chame a atenção, que seja um gap nosso. A gente está avançando. Esse era um assunto que a gente teve na preocupação no passado, que a gente já avançou, que é a parte de emerging markets. Tá? Então, a gente, de fato, já tem, evidentemente, uma posição muito robusta de Brasil. Também temos já um espaço bastante relevante de Latam. E a gente está dando um passo adicional para o crescimento da nossa asset a nível de emerging markets. Tá? Então, no final do ano passado, a gente trouxe 2 mesas já, uma de equities, né, e uma de bonds para fazer o emerging markets, e vamos dar sequência. Tá? Então, tem mais coisa por vir aqui, a gente pode até falar até mais para frente aqui, mais sobre esse tema, mas esse posicionamento nosso para sermos, de fato, uma asset de um tamanho relevante de emerging markets é o nosso caminho para onde a Itaú está crescendo.
A gente falou um pouquinho de como lidar com esse cenário que você descreveu, e eu queria focar um pouquinho em renda variável. Dentro das tradicionais, ali, long bias, long only, long and short, direcional ou não, que estratégia vocês entendem que deve atrair mais o investidor e que deve ser vencedora nesse cenário de volatilidade na renda variável, né, no mercado de ações que o mercado está todo mundo prevendo? Ótimo ponto. De fato, é difícil a gente, nesse momento, dizer, olha, vamos aqui mais para o long bias ou para o long only. Eu acho que é importante a gente orientar até os nossos clientes a que conversem com seus assessores, que possam trocar ideia, porque cada investidor tem o seu apetite, apetite de risco, seu prazo, né, de investimento. Então, a questão do suitability aqui é muito relevante para essa, né, para a conversa. De novo, o que é importante aqui a gente olhar que hoje a NetAsset tem uma plataforma de produtos, uma oferta de produtos bastante complexa e que pode, portanto, oferecer todos os tipos de soluções para os nossos clientes. Agora, respondendo, não fugindo aqui na tua pergunta especificamente, se você olhar um cenário aqui, né, de renda variável, com certeza esse ano aqui Brasil, vamos ter um ano bastante animado, certo? Você tem eleição por vir, você tem discussões que ficaram do ano passado de reformas, que estão vindo, né, para esse ano. Então, será um ano de volatilidade mais alta, certo? Esse é o cenário mais esperado. O que não é necessariamente ruim, pelo contrário. Quer dizer, nós, como gestores, vemos esse cenário como boas oportunidades de buscarmos boas oportunidades, né, de mercado, portanto. Tá? Então, de novo, aqui o importante é que a gente tenha um alinhamento dos nossos, né, investidores, que possam conversar com os nossos assessores e buscar as melhores alternativas. Mas, se você olhar esse cenário onde, de fato, um cenário local e global inspiram cautela, quer dizer, onde você tem um cenário de taxa de juros mais alto em todo o mundo, né, desaceleração da economia, tal, o que a gente olha aqui, a nossa preferência é para setores que sejam mais defensivos. Tá? Então, assim, olhando para a Bolsa, a gente olha para setores como de energia elétrica, como de saúde, tal, com empresas não tão expostas a riscos locais, como as exportadoras, certo? São cenários, são setores onde a gente acha que possa ter uma melhor oportunidade. Do lado de commodities, que é uma pergunta que vem sempre, acho que o petróleo aqui é unanimidade, certo? Aqui o desequilíbrio entre oferta e demanda vai ser um fator importante. Então, é assim que a gente está olhando esse mundo. Acho que um ponto importante para a gente olhar aqui, acho que cabe bem nessa pergunta, são duas tendências que a gente tem visto na estrutura, e aqui na Asset não tem ser diferente, são dois. Um é, de fato, o crescimento da internacionalização nas carteiras. Tá? Então, a gente tem visto os produtos e demanda dos nossos investidores para um maior nível de internacionalização dessas carteiras. O segundo ponto é o crescimento de métodos quantitativos, tá certo? Nesse processo de decisão. Então, a gente tem investido bastante. Uma das últimas mesas que a gente trouxe, exatamente uma mesa quantitativa, enfim, que está buscando trazer retorno e ajudar também a completar essa oferta nossa de produtos dentro da estrutura da Asset. Eu acho que só para te dar alguns números, acho que é importante, o nosso volume de investimentos internacionais sobre gestão aqui da Itaú Asset cresceu mais do que 10 vezes nos últimos 3 anos. Então, vamos pensar assim, em 2018, final de 2018, a gente tinha algo perto de 2 bilhões de reais sob gestão em produtos com esse tipo de mandato. 21 agora, a gente está com 20 bi, certo? Então, mostra Mas, que... agora, Cas, isso não é mais efeito, talvez, de finalmente, nesse período que você mencionou, 2018 para 2021, o brasileiro que investe ter sentido no bolso a Selic baixa? O fato de... Pode ser. Eu acho que pode ser, cara. Eu acho que assim, com certeza é uma possível resposta. Mas eu acho que assim, acho que complementando aqui esse teu ponto de vista, eu acho que finalmente, eu acho que é importante. De fato, a gente está olhando e o nosso mercado está de fato abrindo. Então, os teus investidores de fato estão tendo acesso a oportunidades de investir lá fora através de produtos brasileiros. Então, não é somente, e esse é um ponto bem importante aqui para nós na Itaú Asset, que é a questão da democratização dos investimentos. Os nossos produtos que dão acesso a estratégias globais, que dão acesso a esse tipo de internacionalização, não são produtos somente dedicados ou disponíveis para aqueles investidores de altíssima renda. Os nossos produtos, como o Carteira, por exemplo, que é uma família de produtos chamado Carteira, o Carteira ele é um produto altamente democrático, que o acesso dele é através de R$1,
ele é um produto sofisticado, um produto internacional. Então, o investidor que está querendo buscar uma internacionalização, uma diversificação nos seus investimentos, pode, através, e já a partir de R$ 1, através do carteira, como um bom exemplo, temos outros aqui produtos também com essa mesma aqui, né, valor, né, de taxa, né, de entrada inicial com R$ 1, que dá acesso a ter de forma muito, né, democrática esse tipo. Então, eu acho que sim, você tem uma questão questão da taxa de juros mais baixa, mas também você tem um nível de acesso e dessa democratização que eu acho que tem ajudado muito aos investidores. Agora, é muito importante, uma vez que nós estamos entrando, né, num cenário de fato mais complexo, internacional, com outras variáveis que o investidor talvez não tivesse tão acostumado, seja importante que ele converse com os assessores para que possa ter uma decisão correta em relação à diversificação e alocação dos investimentos. Sim. Você falou do Quant, né, que foi uma das últimas mesas aí que vocês montaram. Eu queria entender se na experiência que vocês têm, se o brasileiro já está mais acostumado com esse tipo de forma de gerir os fundos. Parece uma coisa muito de ficção científica ainda, acho que na cabeça de muita gente. Queria entender se, em termos de patrimônio líquido ou captação líquida no ano passado, se isso teve um crescimento relevante, qual a fatia que já responde do total aí da asset? Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que ainda é pequeno, tá? A gente tem investido e visto a indústria crescer muito nessa linha. Conforme eu falei, a gente trouxe uma mesa inteira, que é um desses pods, né, uma dessas alocações, que é a mesa, né, da Quantamental, que a gente trouxe para dentro da nossa estrutura, e eles fazem exatamente essa gestão do Quant com fundamento, né, por isso o Quantamental. E a gente tem visto um bom apetite para os investidores para conhecerem, para começarem a botar um pezinho ali na água em relação a esses investimentos. Esse é um outro montante que a gente cresceu muito, a gente está vendo uma integração, vamos dizer assim, dos métodos estratégicos quantitativos crescendo de forma consistente. Tá? Então, dessas estratégias dedicadas, quando a gente considera que estratégias quantitativas, integrar os processos de investimento em estratégias quantitativas e de Smart Beta, a gente já tem 20 bi de reais na asset nessa forma. Então, você fala, bom, mas 20 bi, assets tem 870 bi, mais ou menos, esse é o número, ainda é relativamente pequeno. É verdade, certo? Mas ele tinha praticamente zero há pouco tempo atrás. Então, eu acho que é um caminho que está vindo agregar, e esse tipo de investimento, cara, tem trazido uma ótima forma de diversificação, certo, de risco nos portfólios, né, dos nossos clientes. Então, a gente acredita e vai continuar investindo nesse segmento, que eu acho que tem um grande potencial aqui para os nossos investidores. Legal. Cássio, para finalizar, queria que você comentasse um pouco de captação da Asset. Você falou que no total foram 15 bi, uma boa parte disso concentrado nos fundos de retorno absoluto, né? Queria entender se fundos de ações, né, os tradicionais, vamos lá, os referenciados, foram os que mais sofreram. A gente viu isso na indústria como um todo, né? Os números estão para ser fechados na semana que vem pela Ambima, mas a gente viu aí ao longo do ano os fundos de ações perdendo bastante e multimercados também. Queria saber que perspectivas que vocês veem para a Asset para agora 2022 em termos de captação por classe, né? Ações, multimercados, previdência. Legal. Não, ótimo ponto seu. De fato, os números não estão sendo fechados, mas assim, o que a gente já viu aí foi um ano para a indústria de fundos bastante bom, tá certo? Quer dizer, em torno de 370 bi é o número que mais ou menos está se estimando aí de captação para a indústria, que é mais do que o dobro do que teve no ano anterior. Então, um ano para a indústria como um todo, um ano muito, muito forte. Aí você fala, bom, Cássio, mas como é que foi isso aqui? Grande parte disso aqui veio através, né, da renda fixa, foram em torno de 200 bi que vieram através, né, de renda fixa. Os multimercados tiveram um ano bom, mas bastante inferior, quase metade, em relação ao ano anterior, tá? Mas é um número na casa de 60 bi, que é um número que teve para multimercados. O que ficou realmente como o patinho feio aqui no ano passado foi a parte de renda variável, conforme o CJ mencionou, que ficou praticamente 0-0 aí de nível de captação. Então, esse foi o raio-x assim, da indústria como um todo. Aqui, para a gente, não foi diferente, tá? A gente acompanhou muito essa indústria aqui. A gente teve, de fato, conforme nós já mencionamos, uma captação expressiva aqui na parte, né, nossa de retorno absoluto, e também com essa invertida de juros aqui, uma retomada da parte de crédito e produtos, né, de renda fixa mais tradicionais. Tá? Olhando para frente esse ano, eu acredito que vai ter uma continuidade nesse movimento. Tá? Acho que, enfim, apesar dos juros estar mais altos,
mas a gente continua tendo bom apetite, boa procura, boa demanda para retornos absolutos, tá certo? Para aqueles investidores que, de fato, querem buscar produtos com maior teu valor agregado. Então, a gente continua vendo um bom inflow aqui para esse segmento. A gente, de novo, falando, está vendo entradas expressivas para crédito, para os nossos DIs e DIs com crédito. Então, acho que aqui tem um segmento importante para aquele investidor mais conservador, que agora olha a oportunidade, né, dos juros mais altos e fala, bom, eu não preciso querer me arriscar tanto, esse nível de juros num produto DI com crédito já me satisfaz bastante aquela minha expectativa, minha necessidade de retorno. Tá? Então, esse cara vai estar bem encaixado aqui nessa estrutura. De novo, crédito, eu acho que é um caminho importante, a gente vai ter um desenvolvimento nesse assunto. Acho que nossos produtos, de novo, não só o Globo Dinâmico, como o próprio Carteira, servem esses tipos de clientes através dessas decisões, né, de alocação, aqui são bastante importantes. Eu acho que na renda variável vai ter um ano de bastante volatilidade, então não estou prevendo assim, um ano exemplar, maravilhoso, né, de renda variável. Acho que vão ter ups and downs aqui ao longo do ano, que, de novo, não é que seja ruim, geram boas oportunidades para novos produtos. Nós estamos cheios de ideias aqui para lançar produtos novos, também nesse segmento, mas será um ano, de fato, mais volátil. Então, o que é importante, de novo, é você ter o investidor consciente na hora do suitability dele para poder investir. E, falando, né, de internacional, a gente continua com nossos esforços de desenvolvimento e o crescimento da asset, né, internacional, através de produtos locais investindo lá fora, conforme eu já mencionei, mas também crescendo produtos lá fora, conforme eu disse aqui dos nossos emerging markets. Quer dizer, então, a gente tem duas estratégias novinhas aqui vindo aí para o mercado, uma de equities, uma de bonds, e pretendemos continuar a crescendo aí para o próximo ano também nesse segmento. Tá? Então, vejo um ano bastante interessante pela frente, não vai ser um ano monótono, vai ser um ano aqui de emoções, certo? Mas, de novo, eu acho que eu vejo isso como uma oportunidade e não uma coisa negativa. Que bom que seja um ano positivo, né? Porque de notícias complicadas a gente já está bem servido, né? Cássio, é verdade. Pela entrevista, viu? Imagina. Obrigado a vocês pela oportunidade, sempre um prazer. Permaneço aqui à tua disposição. Tá ótimo. E a gente, então, encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Ricardo Negrati, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.